A Folha de São Paulo abrindo espaço para o Bolsonaro, Bolsonaro aproveitou e escreveu um dos melhores artigos que a Folha de São Paulo já publicou na sua história. Trump tem o artigo de Jair Bolsonaro hoje no jornal Folha de São Paulo. O Bolsonaro fala como um garoto de rua. Fala e escreve como um garoto de rua. Isso é história, dona Folha. Nós hoje viveríamos de uma ditadura no Brasil. E aí você chama esse meliante. Fala, meus amigos do Direita Tá Ok. Vocês acompanharam que após a vitória do Donald Trump, os jornalistas militantes da Globo, da CNN, começaram a chorar, dar piti, espernear. Agora não foi diferente. Após a Folha publicar o artigo do presidente Jair Bolsonaro, os jornalistas voltaram a chorar. Foi uma choradeira sensacional. Eu selecionei pra vocês os melhores momentos. Assistam. Essa é uma dos textos mais hipócritas e canalhas que eu já vi nos últimos tempos. Porque quem é Jair Messias Bolsonaro, golpista profissional, para escrever um texto criticando as oposições por causa da eleição do Trump? Primeiro que o texto é recheado de uma bobajada inacreditável. Qual foi a reação das esquerdas a não ser lamentar a derrota, que é absolutamente legítimo e legal? Quando o Trump perdeu a eleição passada nos Estados Unidos, ele tentou torpedear o Congresso Nacional deles lá, né? Invasão do Capitólio. Quando o Bolsonaro perdeu aqui no Brasil, ele promoveu o 8 de janeiro. Que autoridade moral tem esse sujeito aí, que se apropriou inclusive dessas cores aí da bandeira, para escrever um documento cínico como esse aí? E eu queria saber por que a esquerda não está respeitando o resultado da eleição. A esquerda está lamentando, por óbvio, uma eleição perdida. Mas não me parece que houve nenhum pedido de anulação, ninguém falou mal das urnas eletrônicas, ninguém colocou em suspeita a apuração americana, não teve nada disso. Todo mundo aceitou o resultado como se deve fazer uma democracia, que não é o caso nem do Trump, muito menos do autor desse texto ali. Aliás, o autor desconfia que não seja ele, porque do ponto de vista gramatical e ortográfico o texto está correto, o que prova que a assinatura ali do Bolsonaro é digamos assim, uma falsificação. Já que estamos falando de líderes da direita, extrema-direita, e sobre a força que isso acaba trazendo depois da eleição de Donald Trump, tem o artigo de Jair Bolsonaro hoje no jornal Folha de São Paulo. Como disse um leitor aí, é muita cara de pau do Bolsonaro acusar os outros de não aceitarem a democracia, tendo ele comandado uma invasão aos prédios da democracia na Praça dos Três Poderes, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quer dizer, é um absurdo ele fazer isso. Mais risível ainda, ele publicar esse artigo num jornal que abre para ele democraticamente o espaço para ele escrever, mostrando, olha aqui, olha, o que é democracia. Ele ainda não entendeu o que é democracia. Não entendeu e não quer entender. Nem ele, nem o Trump, nem essa turma, nem o Erdogan, nenhum desses autocratas quer entender o que é democracia. E o Bolsonaro mostra isso nesse artigo que ele não escreveu. Você tem razão, está na cara que ele não escreveu, e o ghostwriter é muito bom, porque conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele não fala desse jeito. O Bolsonaro fala como um garoto de rua. Fala e escreve como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente vê por aí, que não... É o Bolsonaro. Acho que a mídia, em geral, exagera em repercutir as coisas que o Bolsonaro fala. A gente tem que pisar um pouco no freio para não dar a ele tanto palco quanto ele quer. Veja bem, um cara que tenta esses golpes todos, pede para escrever sobre democracia no teu jornal e você autoriza, é como se você autorizasse um terrorista a escrever sobre direitos humanos, um esquartejador para escrever um artigo sobre direitos humanos.
Esse cara tentou contra a democracia, dona Folha. Aqui, recentemente, queria instaurar uma ditadura no Brasil. Convocou seus chefes militares e, com um decreto de golpe, propôs a eles um golpe de Estado. Um ato institucional na mão, dona Folha. Se não fosse o ministro, o comandante do Exército, da Aeronáutica dizer não, porque o da Marinha disse sim. Isso é história, dona Folha. Nós hoje viveríamos numa ditadura no Brasil. E aí você chama esse meliante, esse criminoso, esse terrorista para fazer um artigo, para dar aula de democracia no teu jornal. Isso é um escárnio. Se você gostou desse tipo de conteúdo, pessoal, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho e compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp. Valeu, pessoal. Tamo junto. Deixe seu comentário aí embaixo.